Muito boa noite, obrigado pela sua simpatia e audiência. O meu convidado esta noite é uma figura mediática, é um mediador do espaço público, com intervenções regulares na televisão portuguesa, já foi Ministro da Defesa Nacional e nessa qualidade entrevistei-o em 2018. É doutorado em Direito pela Universidade Católica, onde também leciona, e, como disse, entrevistei-o em 2018 em Luanda, quando veio ao nosso país na qualidade de Ministro da Defesa Nacional. Doutor Azeredo Lopes, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez, desta feita na TV Zimbo. Comecemos por falar do conflito entre russos e ucranianos. O senhor comenta na televisão portuguesa, mais concretamente na CNN, e por isso é uma figura conhecida do grande público angolano. Que análise é que faz da comunicação tanto de Vladimir Putin como de Vladimir Zelensky em relação a este conflito que dura desde fevereiro do ano passado? Muito boa noite mais uma vez, é um gosto revê-lo. E obrigado por este convite para uma discussão que ainda por cima é muito interessante. A questão que me coloca é uma questão difícil, porque no início do conflito, e não vamos agora começar a falar sobre quem tem culpa de quê, não vale a pena agora falarmos sobre isso, mas uma das questões fundamentais em qualquer conflito, aliás, na gestão de qualquer crise, é a forma como se comunica. E a verdade é que a Federação Russa tinha a reputação de ter uma comunicação muito profissional e na gestão também da sua imagem, na gestão da propaganda que lhe permitisse conquistar as opiniões públicas, digamos que a Federação Russa partia aparentemente em vantagem. Ora, aquilo que se verificou foi muito surpreendente. Verificou-se, a meu ver, naturalmente, que a Ucrânia se mostrou muito mais profissional na comunicação e, sobretudo, muito mais moderna. Isto quer dizer o quê? Que sabemos da influência que a Federação Russa consegue ter no digital, tem uma forte presença no digital, mas aquilo que surpreendeu foi a forma como a Ucrânia encara, numa altura em que não tinha sequer condições de resposta do ponto de vista operacional, encara a comunicação como um fator decisivo para duas questões. Primeiro, para conseguir manter o povo a querer resistir durante o conflito. Segundo, para conseguir conquistar o coração e o apoio daqueles que poderiam vir a auxiliar, como agora está a acontecer, a auxiliar militarmente a Ucrânia. E aí, claramente, a parte ucraniana compreende o valor que tem com o seu presidente, que, se há coisa de que percebe, é comunicação, através, aliás, do seu passado profissional, e a centralidade da comunicação e da defesa da posição ucraniana vai centrar-se em Volodymyr Zelensky e passou a ser universalmente conhecido através das suas comunicações cotidianas, em que ele falava ao seu povo, mas também falava sobretudo para fora da Ucrânia, e eu penso que isso terá sido um fator decisivo para, no essencial, as opiniões públicas europeias terem virado fortissimamente para o lado da Ucrânia. Há aqui um aspecto... Mas esta estratégia comunicacional de Volodymyr Zelensky obrigou o presidente Putin a alterar também a sua estratégia comunicacional. Não era tão assertivo como passou a ser depois, fundamentalmente, para o Ocidente começar a dar muito mais espaço à comunicação de Zelensky. Tem toda a razão. Vladimir Putin tinha uma comunicação mais formal, mais longa, mais rara ao mesmo tempo. É pensar, por exemplo, no discurso em que ele anuncia, na prática, a decisão de reconhecer as repúblicas de Donetsk e de Lugansk. Para quem não está a ouvir, aquilo que no fundo foi um dos motivos fundamentais que a Federação Russa invocou para iniciar as hostilidades contra a Ucrânia, mas eu estou-me a referir até a uma comunicação mais alargada. A comunicação militar é hoje menos moderna do que a comunicação militar da Ucrânia. Dou-lhe um exemplo muito recente que tem dias, tem-se discutido muitíssimo se a Ucrânia vai ou não iniciar a sua contraofensiva. A Ucrânia consegue transformar esta questão numa questão quase global. E sem querer fazer ironia,
toda a gente quer saber quando é que vai ser a contraofensiva. E, portanto, conseguiu captar o interesse de milhões e de milhões de pessoas e lembro-me de um vídeo muito recente em que aparecem militares ucranianos a fazerem este sinal, no fundo a dizerem que não vão dizer quando é que é. Isto é claramente uma comunicação que eu diria quase comercial, compreende? E nisso, a meu ver, a Ucrânia tem-se mostrado muito mais eficiente do que a Rússia. Penso que a Rússia agora está a tentar também aprender com os erros cometidos. Agora, se nós acreditarmos que um conflito é o que está a acontecer nos territórios, mas ao mesmo tempo também a conquista das opiniões públicas, a sedução, etc., eu diria que nessa parte da Ucrânia, não vamos falar do resultado, não vamos falar das operações concretas, eu diria que a Ucrânia está francamente mais forte, mais profissional, e isto implica um investimento muito significativo, mesmo em termos financeiros, para se manter esta cadência em que a Ucrânia consegue falar todos os dias e todos os dias ter notícias. Tenho a humildade de reconhecer que não é notícias em todo o mundo, mas consegue, naqueles que considera serem os seus aliados fundamentais, trabalhar, manter o apoio. E repare-se, já passou muito mais de um ano desde o início do conflito e na Europa só se fala. Nas primeiras páginas desse conflito está às nossas portas. E na televisão onde comenta também. Portanto, é, digamos, o facto noticioso de todos os dias. Eu penso que as pessoas e os cidadãos cada vez gostam mais de informação. Cada vez mais é difícil descodificar questões muito complexas, que vão muito para além da guerra. A guerra tem esta dimensão terrível. Qualquer guerra é um facto terrível. Qualquer guerra é, ao mesmo tempo, um facto espetacular do ponto de vista da notícia, da imagem, dos mapas, do comentário, das antecipações do que pode vir a ser o conflito. E isto prende muitas pessoas à televisão e, sobretudo, se essas pessoas sentirem, isto mostra como nós somos muito mais sensíveis ao que nos parece próximo do que ao que nos parece longe. A guerra do Iémen matou centenas de milhares de pessoas. E ninguém quer saber na Europa da guerra do Iémen. A guerra da Síria foi uma monstruosidade. E o efeito de cansaço verificou-se logo. O que aconteceu na Líbia, todos sabemos o que é que foi. Ainda recentemente, um relatório acusa as partes da prática de crimes de guerra. E, no entanto, este conflito está às nossas portas. E, por isso, cada família, cada pessoa o sente como cidadão, mas, ao mesmo tempo, também pelo receio das consequências que ele possa envolver. E já nem estou sequer a falar da dimensão de uma escalada, que essa sim seria impensável e que tenho a certeza que não acontecerá. E, professor, estamos a falar de um conflito de graves consequências à escala mundial. Neste momento há um engajamento também de vários estadistas africanos, com destaque para o presidente da África do Sul e do Egito, que esteve recentemente aqui no nosso país. Qual é o espaço que a diplomacia, digamos, internacional e, se quisermos, africana pode ter para a resolução deste conflito pela via pacífica, como se pretende? Claro, eu penso que a ideia da paz é uma ideia que ninguém diz que não. A Rússia quer a paz, a Ucrânia quer a paz, o presidente brasileiro tem tido uma iniciativa forte na promoção de uma ideia de paz. Por enquanto, aquilo que é mais terrível é o que é que cada um entende pela paz. E naquela linguagem diplomática que é muito cifrada, fala-se de uma paz justa e pergunta-se à Ucrânia o que é uma paz justa. E a Ucrânia diz retirada de todas as forças russas, responsabilização, indemnizações, responsabilidade criminal do agressor. Está do outro lado da mesa. Pode aceitar? Não pode aceitar. Pergunta-se à Federação Russa, então o que é que acha aceitável? É nós ficarmos com estes territórios. Mas não quer... Não quer. E, portanto, como entre os contendores me parece que neste momento é praticamente impossível, não é praticamente, é impossível uma aproximação de posições, resta-nos o quê? Resta-nos as Nações Unidas, e tenho muita admiração pelo secretário-geral António Guterres. Recordo que foi ele que conseguiu libertar os civis que estavam nas catacumbas daquela fábrica da Azovstal em Mariupol. Foi ele que conseguiu negociar
a duras penas com o presidente turco o acordo dos cereais, o chamado acordo dos cereais, mas depois nós esquecemos sempre que, independentemente da tragédia humana, da destruição que representa aquele conflito para aqueles dois territórios, o conflito irradia para o mundo inteiro. E uma das principais vítimas deste conflito, e tenho pena que não se fale mais disso, são justamente muitos países africanos. O Egito, que há pouco referiu, colapsou do ponto de vista do acesso a bens essenciais como são os cereais. O risco do aumento da fome no Brasil, mas também no continente africano, mas também noutras áreas, aumentou exponencialmente. Os níveis de pobreza prevê-se que só em resultado da guerra, do colapso de certos circuitos logísticos, da dificuldade em fazer circular bens essenciais, penso que a Somália é muito fácil. A Somália dependia a 100% de cereais e fertilizantes russos ou ucranianos. E, de repente, isto implica uma explosão dos preços, implica uma explosão, por exemplo, nos custos de transporte, nos custos do seguro marítimo, porque é muito mais arriscado sair de lá, e nós esquecemos que o que lá acontece é uma horrível tragédia, mas depois vai contaminar, e contamina sempre quem? Os mais pobres, os mais dependentes e aqueles que de repente veem as suas populações numa situação crítica, com incapacidade de poderem sequer pagar por vezes ao seu sustento. Compreende-se por isso também que venha de África, e é muito importante destacá-lo, porque não é muito comum que vários países africanos se juntem e digam: nós vamos apresentar uma proposta de paz, nós estamos dispostos a intermediar a paz, nós somos credíveis porque nos estamos a manter equidistantes em relação a este conflito. Qual é o problema? E aconteceu também ao próprio presidente brasileiro. Aparentemente ninguém pode manter-se equidistante. Ou seja, se mantiver equidistante, é porque é a favor da Rússia. Se se mantiver equidistante, é porque, no fundo, quer que a Rússia consiga alguma coisa. E acho que houve algumas críticas que foram dirigidas ao presidente brasileiro. Podes concordar com tudo que ele disse ou não. Eu não concordo com tudo. Mas tenho muita pena que depois se assassine a mensagem, porque a mensagem fundamental é uma mensagem de paz. Curiosamente, o Papa Francisco não disse nada de muito diferente. Mas as reações num e noutro caso foram substancialmente diferentes. Olhou-se para a estratégia e a narrativa do presidente Lula, fundamentalmente por ser membro dos BRICS, onde também está a Rússia. Sim, os BRICS, onde está a Rússia e onde qualquer dia poderá estar muito mais gente. Não é? Os BRICS, para quem nos está a ouvir, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, não são necessariamente países que comunguem totalmente quanto aos seus interesses, quanto às suas estratégias, e muito bem, são países soberanos, mas têm uma associação que integra várias dimensões das suas economias e das suas estratégias de desenvolvimento. E com a forte ambição de reduzirem o peso e influência, digamos, da economia norte-americana à escala global. Isso é uma excelente questão, nomeadamente, não sei se isso será possível, atacando ou preparando-se para poderem pensar num futuro que não é para amanhã, nem é para depois da manhã, na hipótese da criação de uma moeda alternativa que, de alguma forma, enfraqueça o padrão esmagador que representa o dólar na economia mundial. Não será possível nos próximos 20, 25 anos? Nas condições em que surgiu o euro, por exemplo? 25, admito que sim, mas aqui sabe, eu tenho, isso, se me perguntar a 25, admito como possível, mas também já cá não estarei, portanto uma pessoa pode fazer promessas quando já não está cá para responder por elas. Eu penso que é um processo extremamente difícil, porque não é só a ideia de construir uma moeda alternativa. O euro é uma moeda alternativa, mas o euro tem um peso relativamente baixo nos fluxos financeiros internacionais. O dólar continua, de facto, a ser a moeda padrão. Agora, os BRICS, com esta questão com que eu não concordo, uma espécie de uma divisão entre os bons, os maus, as democracias, as autocracias, acho que é uma construção errada.
Acho que é uma construção que esquece que muitas vezes do nosso lado estão Estados que, francamente, eu teria alguma dificuldade em qualificar como democracias e que do lado de lá estão Estados que podem pedir messas a outros quanto ao respeito pelas regras básicas do Estado de Direito. E é um erro isso. O que se verifica é, para tomar o exemplo que deu dos BRICS, verifica-se hoje uma espécie de lista de espera. A Argentina, o México, a Arábia Saudita, o Catar e outros países querem entrar neste grupo. E, portanto, o robustecimento destas entradas, a concretizar-se, vamos ver, a concretizar-se, pode transformar, no fundo, este conjunto de países, não da mesma maneira, mas recorda-se dos não alinhados, do grupo dos 77, podemos estar a assistir a uma recomposição da sociedade internacional que, de alguma maneira, se abra mais ao conjunto da comunidade internacional. Eu tenho a noção humilde de que o impacto mediático que tem a guerra é muitíssimo mais forte na Europa. Por exemplo, já é muito menos forte nos Estados Unidos, lá está a distância. E recordo-me de há uns meses ter estado em Timor-Leste e era uma questão perfeitamente secundária e onde, aliás, a posição europeia, que eu tinha por mais ou menos indiscutível, era vista com uma certa quase hostilidade. Portanto, às vezes é bom conhecermos o mundo antes de darmos lições sobre o que é o centro do mundo. Há muitos centros do mundo hoje, há grandes potências que não estão no continente europeu. A Europa, aliás, o seu destino de domínio, em princípio, não vai voltar, por razões demográficas, por desenvolvimento de outros países, por razões disto e daquilo e daquele outro. E temos hoje, nas relações internacionais, o surgimento de uma China, claramente como grande potência mundial, e que é, hoje, cada vez mais tida por outro grupo de Estados como o principal adversário para os tais 20, 25, 30, 40 anos. Mas na opinião do professor, a China é neste momento, de facto, o adversário sistémico dos Estados Unidos da América? A expressão adversário sistémico foi utilizada no conceito estratégico da NATO. Claramente é o adversário sistémico dos Estados Unidos, eles não o escondem. O conceito estratégico de segurança nacional norte-americano, que é recente, muito claramente transforma a China no tal adversário sistémico. Isto quer dizer o quê? Nós estávamos habituados antes a olhar para o adversário do ponto de vista de uma ameaça. Ameaça quanto às armas, ameaça quanto à capacidade de destruição, e foi de alguma maneira isto que, em parte, pelo menos, serviu de mote à oposição entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos, naquilo que passou à história como a história da Guerra Fria. Quando estamos a falar hoje da China, nós estamos a falar de os mercados, o acesso a matérias-primas, a tecnologia, o controlo da tecnologia, passarem a ser questões que os Estados Unidos, por exemplo, interpretam como questões de segurança. Ou seja, é um mundo muito mais estranho em que projetamos para daqui a muitos anos questões que antes considerávamos essencialmente como sendo de mercado. Ora, isto é bom e é mau. Vamos começar por porque é que é mau. É mau porque isto põe em causa muito significativamente o funcionamento de um sistema multilateral, como tínhamos nas Nações Unidas, baseado no princípio da igualdade soberana, igualdade jurídica. Os Estados nunca foram iguais quanto ao poder, nem vale a pena termos ilusões quanto a isso. Aliás, nem é bom termos ilusões quanto a isso. Não faria sentido sermos todos iguais, independentemente da população, do tamanho, da economia. Isto não fazia sentido. Mas esse sistema, tão criticado hoje, preservou-nos de uma guerra mundial. A verdade é a seguinte: sem ele, tivemos 2 guerras mundiais. Com ele, já numa altura de armas nucleares, não tivemos uma terceira guerra mundial.
E às vezes esquecemos isso, somos muito rápidos a tirar a pedra e bastante esquecidos quando queremos não ter isso presente. Um sistema não regulado desta natureza é um sistema mais perigoso. Professor, vamos terminar este capítulo do conflito entre russos e ucranianos com uma questão, até porque o professor domina melhor do que eu essas questões ligadas ao conflito, geopolítica, é a questão da presença ou não de soldados dos países da NATO no teatro militar. O senhor já foi Ministro da Defesa Nacional, Portugal é membro da NATO desde praticamente a sua fundação. Que estratégia, digamos assim, a NATO poderá pensar nesta altura em que está também numa fase de transição, porque vai haver uma nova liderança nos próximos meses, em relação à presença ou não de soldados de países da NATO no teatro militar? Não acredito, e acho que seria um absurdo, essa presença durante o conflito. Agora saibamos que sim, que andaram por lá, mas estou a falar de forças formais de combatentes. Não acredito, espero que não passe pela cabeça de ninguém, porque seria o caminho mais rápido para uma escalada que sabemos quando começa, mas não sabemos quando acaba. A questão foi colocada em que termos? A Ucrânia, como sabe, tem feito uma grande pressão para ser admitida à NATO, ou pelo menos para lhe dizerem, não é agora não pode ser, porque estamos no decurso de um conflito e ninguém pode entrar numa aliança defensiva quando está em guerra, porque isso imediatamente nos colocava na obrigação de entrar na guerra. Portanto, essa questão está arredada. Essa ideia das forças de países da NATO entrarem e participarem no conflito foi defendida há 2 ou 3 dias, como hipótese, mas enfim, não quer como hipótese, diz assim como se fosse en passant, mas nunca é, pelo anterior secretário-geral da NATO, o Sr. Rasmussen. Quer dizer, ou a Ucrânia entra na NATO, ou então vamos ter, no futuro, forças de países da NATO na Ucrânia. Isto é, a meu ver, claramente uma forma de pressão sobre os países da NATO para que, chegados agora à próxima Cimeira de Vilnius, se diga claramente à Ucrânia que poderá vir a ser membro da NATO. Não tenho a certeza absoluta que essa seja uma boa estratégia, pelo menos do ponto de vista de queremos ou não queremos caminhar para o fim do conflito. Se nós transmitirmos esta ideia de que, mal acaba o conflito, a Ucrânia fica com a certeza que entra na NATO, eu penso que isto será interpretado pela Rússia necessariamente como uma mensagem irredutível, ou seja, ou ganho a guerra ou vou ter a NATO realmente encostada às minhas fronteiras. É evidente que entre o que é justo e o que não é justo, eu prefiro sempre o que é justo. E considero que a guerra lançada pela Rússia contra a Ucrânia é injusta e viola o direito internacional. Independentemente disso, este tipo de mensagem com ameaças, entre aspas, de que ou entra na NATO ou vai haver forças de membros da NATO no país, isto eu só pergunto como é que pode ser interpretado pela Federação Russa como uma ameaça vital, sobretudo considerando a forma como a Federação Russa desenhou a sua participação neste conflito. Eu não concordo com a forma como desenhou, e digo isto com toda a clareza, mas a forma como desenhou é que temos neste momento. E se acharmos que a guerra, que se deve caminhar para a paz, sem que a Ucrânia renuncie às suas expectativas legítimas, eu não tenho a certeza que este tipo de mensagem seja muito pacífico ou propiciador de vontade de paz. Professor, vamos fazer aqui um curtíssimo intervalo e já voltamos. Muito bem. Estamos a conversa com o antigo Ministro da Defesa Nacional da República Portuguesa, Azeredo Lopes, em um curtíssimo intervalo e já voltamos. Pois bem, voltamos a conversa com o professor Azeredo Lopes, antigo Ministro da Defesa da República Portuguesa, já foi Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, também do Estado português. Professor, falemos agora de comunicação social, dos média. Hoje há muitos desafios para a comunicação, para a sociedade, para os Estados, enfim, porque temos hoje redes sociais, temos fake news, temos este trabalho que os Estados estão a desenvolver no sentido de se combater com eficácia a desinformação. O senhor também já foi vítima, digamos, do fake news. Aliás, custou-lhe o cargo
de Ministro da Defesa Nacional. Sim, mas o meu caso é pouco importante. Eu acho que o mais importante aqui é justamente aquilo que está contido na sua pergunta. Nós já estamos a viver há vários anos uma tremenda revolução que vai tecnológica, empresarial, comunicacional, do próprio jornalismo. Portanto, a grande questão que se coloca quando falamos em digital, quando falamos em redes sociais, quando falamos em acesso à internet, quando falamos na ideia de num telemóvel temos praticamente o mundo, podemos ter televisão, podemos ter o mail, podemos ter texto, podemos ter informação, olha como eu tenho com os meus alunos, podemos ter... Convergência tecnológica. É exatamente isso. Isto significa que este poder, que é um poder imenso, é um poder de acesso, que dá oportunidades como nunca existiram na história da humanidade. Ou seja, há a ideia, em que eu acredito, aliás, de que ainda é possível suplantar déficits de conhecimento, de literacia, sobretudo nos países menos desenvolvidos, com um acesso espantoso e relativamente barato a conhecimento. Angola não está nessa situação, mas o crescimento de Angola tem sido explosivo do ponto de vista do consumo de internet, já vamos aproximar-nos dos 40%, e o mais importante, mais 40%, é o crescimento fulgurante por ano do acesso à internet. Só de 21 para 22, por exemplo, creio que andamos perto de mais 400 mil pessoas que acederam à internet. Olha para a pirâmide demográfica de Angola, e é um bocadinho ao contrário de Portugal. Angola tem a sorte de ter uma pirâmide perfeita, ou seja, com muita gente que nasce. Essas pessoas que nascem vão entrar diretamente como atores digitais. Não vão ter que fazer transição nenhuma, já vão conhecer isto. Ora, a partir daqui, desde logo quanto ao jornalismo, tem questões muito difíceis. O que é um jornalista hoje? Quais são os seus deveres? Nós podemos aqui ter uma perspectiva mais formal, que é aquela, por exemplo, que eu encontro na legislação angolana ou portuguesa sobre o assunto. Estou a pensar no pacote de 2017, vai ver o Estatuto de Jornalista, lê o artigo 1º, que aliás é um artigo bastante complicado aqui, e aliás, dei uma conferência nessa altura. É verdade, é verdade. Mas a verdade é que o jornalismo hoje é só isto? É só uma questão formal ou é mais do que isto? E parece-me que hoje o jornalismo, e sabe isso muito melhor do que eu, o fazer informação credível e que respeite as regras éticas, deontológicas, nem vamos para regras de responsabilidade, não vale a pena. Só nesta parte é muito mais difícil. Mas este desafio é universal, professor. É obviamente universal, não é angolano, nada disso. Incluindo a pressão aos jornalistas. Incluindo a pressão aos jornalistas, naturalmente. Agora, a pressão, nós estamos muito habituados a associar o conceito de pressão à política, ao poder político. A pressão hoje vem de muito mais setores do que o poder político. A pressão económica é uma pressão tremenda. A pressão para incluir em conteúdos informativos, conteúdos que não são informativos, que são comerciais, que são patrocinados, que obrigam, é um desafio tremendo. A concentração global que estamos a assistir do ponto de vista da produção de conteúdos vai ter depois repercussões dramáticas no mercado de trabalho do jornalismo. Ou seja, antes, num mercado mais ou menos perfeito, o jornalista saía de A, mas arranjava trabalho em B, saía de B e ia para C. Hoje em dia, sair de A, olha à volta e começa a haver muito poucas ofertas que lhe estão acessíveis. E isto também tem que ser dito. Ou seja, o jornalista, ainda por cima, tem que ser quase um super-homem ou super-mulher. Porque tem que perceber de edição, tem que, às vezes, levar a câmara, tem que ter o microfone, tem que perceber de matérias que são de uma tremenda complexidade. Como é que eu posso esperar que um jornalista, que seja um ser humano normal, tenha de manhã que perceber um bocado de alterações climáticas, depois de falar disto, falar daquilo? É muito difícil. E é tanto mais difícil que do outro lado, do lado das fontes, isto não é uma crítica, isto é absolutamente legítimo. As fontes são hoje muito mais profissionais. Porque as fontes sabem o que é que custa cometer um erro comunicacional, não é? E como sabem o que é que custa cometer um erro comunicacional, as fontes
através de recurso a profissionais, com muito mais meios, entregam a notícia chave na mão. E é muito difícil, por vezes, desmontar, porque está a falar, às vezes, de uma única pessoa contra uma equipa muito competente que sabe daquilo a sério. E isto coloca questões quanto ao equilíbrio. Depois vamos para a questão da tal democracia global. Nós acreditamos, confesso com alguma ingenuidade, devo dizer, que a internet, deixe-me falar só assim em termos não técnicos, que a internet ia representar uma espécie de democracia global. Cada um de nós passava a ser uma espécie de ator de comunicação, o jornalista deixava de ter o exclusivo do espaço público, porque o jornalista, tradicionalmente, era quem permitia, olha, que eu pudesse ou não falar. Era ele que decidia. Era ele que escrevia no jornal. Eu, se quisesse, escrevia cartas ou arranjava a maneira de publicar um livro. O espaço público, desse ponto de vista, é esmagador hoje em dia. Portanto, o jornalista perde a proteção que tinha, que era de ter o exclusivo da mediação entre o facto e a notícia. Ora, nós precisamos desesperadamente de jornalismo. Estes também são os desafios, digamos, do novo paradigma comunicacional deste século XXI. Não tenho dúvidas sobre isso. Porque o que é para mim mais preocupante é que nós precisamos desesperadamente de jornalismo. O modelo das nossas sociedades tem uma ideia fundamental. Em princípio, só há democracia se houver quem escrutine, quem medeie, quem interprete, quem contextualize, quem apresente, Isto não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é minha, ninguém me atira. Isto é Mas liberdade. os médias tradicionais hoje, professores, se confrontam-se também com este jornalismo cidadão que emergiu agora. Eu não acredito. Confrontam-se, mas deixe-me ser mauzinho. O jornalismo cometeu esse erro também de arrogância, de descer, por exemplo, para as redes sociais e achar que podia ser cidadão e jornalista. Tinha o melhor dos dois mundos. É aquilo que eu gosto de dizer, pronto, de maneira um bocadinho provocadora, não se zanga comigo. Era jornalista à segunda, quarta e sexta, e à terça, quinta e sábado ia para as redes sociais insultar aqueles que entrevistava. Mas, professor, mas na sua opinião, porquê é que o jornalismo cidadão está a triunfar? As pessoas, portanto, querem ser profissionais, escrevendo artigos, ofendendo A, B, C, D... Ouça, o conceito de jornalismo cidadão nasce num contexto político, não é um contexto espontâneo. Mas é de alguma crise nos médias tradicionais? Não era bem isso, partiu-se daquela ideia. A ideia era a seguinte: há uma crise dos médias tradicionais, isso não tem a menor dúvida, e os médias tradicionais e algum jornalismo, não é todo, como é evidente, algum jornalismo julgou que ia ter valor para os cidadãos só porque era. O jornalista é hoje confrontado com um mercado, é o mercado das ideias, é um mercado onde qualquer pessoa pode exprimir a sua opinião, interpretar, criticar, e o jornalismo mais tradicional pensou que o futuro ia ser este, que tinha no fundo que se transformar numa espécie de super jornalista cidadão. Ora, o problema que ele tem é que ou continua vinculado a um conjunto mínimo de regras estatutárias que lhe permitam ser credível para quem o ouve, para quem o lê, ou se ele deixar de ser credível, o valor dele é zero. Isto não é uma questão, nem é uma questão ética, é uma questão cruel. Se eu deixar de acreditar no jornalismo, o que é que eu faço? Deixo de comprar. Deixo de comprar jornal, deixo de tomar como referência um determinado paradigma de jornalismo. Isto acaba por afastar a publicidade e este é o dilema com que nós nos encontramos hoje. Eu não sou nada favorável, sou totalmente favorável a uma liberdade muito alargada de expressão, quase ilimitada, diria eu até, neste espaço espantoso que continua a ser a internet, as redes sociais, a interação. Mas é bom não nos esquecermos que isto não resolve tudo. Eu não consigo transmitir uma informação a ninguém. E há uma coisa que nós esquecemos e que o jornalismo continua a desvalorizar. Mesmo neste espaço muito intenso de interação, de opinião, que são as redes sociais, o estímulo, a fonte primeira para se iniciar o debate, o que é? São conteúdos jornalísticos. É engraçado isto. E é curioso ser eu
que sou um civil, digamos assim, que estou de fora, a chamar a atenção para isto. Ou seja, é esse produto jornalístico que depois irradia. E, portanto, a grande questão que é o enorme desafio, é também um desafio empresarial. Como é que vamos fazer com que isto que continua a ser decisivo seja valorizado economicamente? Porque se não for valorizado economicamente, ninguém vive dar evento. Mas o professor vê um perigo para a democracia, a criação de produtos, digamos, conteúdos nas redes sociais feitos por pessoas não profissionais? Não, eu vejo um risco é confundir isso com jornalismo. Isso eu vejo. Que é também aquela ideia, isto acaba por ser uma... Mas já o chamam de jornalismo cidadão. Não, eu não chamo. Eu, aliás, sou muito crítico, ponho sempre entre aspas. Até lhe posso contar que eu fui como perito a uma reunião da Organização de Segurança e Cooperação Europeia, em 2014, sobre este assunto. Em Viena da Áustria. Em Viena. E fui dar, tanto quanto possível, uma tarefa nesta ideia. Não, eu nisto, eu acho que até que sou moderno. E eu acho que não pode haver modernidade na comunicação trocando essa modernidade ou à custa do jornalismo. Ou o jornalismo. Agora, o jornalismo é completamente diferente daquele decálogo, das regras. Há muitas que, infelizmente, não são praticadas. A identificação das fontes, atender aos interesses de todas as partes envolvidas. Há, infelizmente, uma necessidade de regressar um pouco. Não sei a quantas regras, mas há umas regras básicas que continuem a distinguir um conteúdo jornalístico da simples liberdade de opinião. Porque, além disso, nós vivemos num mundo em que a comunicação muito profissional pode consistir em fazer irradiar notícias falsas. Falsas. Mas não é porque se enganou, não é por causa disto. Não. São notícias, são ações nas redes sociais, são falsos perfis que são criados e nem sequer é muito caro. Podíamos pensar que era um investimento louco de alguém maléfico. Não, não é caro, infelizmente. Que são processos de influência da opinião que podem ter consequências graves do ponto de vista democrático. Ou seja, se pensarmos que já não há dúvidas que houve tentativas eficientes de interferência em processos eleitorais, se pensarmos que, olhe, nesta guerra, notícias falsas é uma coisa incrível, também por razões que têm a ver com os interesses fundamentais envolvidos. Agora, dou-lhe um exemplo muito recente, tem dias, para saber se tinha ou não começado a contraofensiva, começaram a aparecer imagens da destruição de carros de combate ucranianos. Mas houve uma coisa engraçada, é que depois a resposta e o escrutínio é brutal. O escrutínio tecnológico conseguiram demonstrar em menos de meia hora que aquilo não eram tanques, que eram debulhadoras e ceifeiras. É muito interessante. Agora, nós estamos a precisar, como do pão para a boca, que o jornalismo sobreviva. Se não sobreviver, acho que é uma catástrofe democrática. Porque eu não consigo ver alternativa entre o escrutínio que um jornalista, como faz, como aqui, quem me está aqui a entrevistar faz, não há alternativa a dizer, agora vamos deixar às redes sociais. O mito do jornalismo cidadão surgiu na altura da Primavera Árabe, que não era primavera nenhuma, mas enfim, vamos piedosamente seguir adiante, em que se dizia em mas países... Mas provocou o caos em várias geografias. Provocou. Mas isto levava-nos longe, provavelmente teríamos que fazer outro programa. A questão da Primavera Árabe partiu-se daquele princípio. Se nós temos o jornalismo reprimido, e os jornalistas estão presos, então vamos apostar neste novo conceito. Os próprios cidadãos, com os seus telemóveis, com isto, vão fazer passar notícias e vão provocar a mudança. Eu devo dizer que, se eu pensar no Irão, não vi muitas mudanças. Se pensar noutras geografias, não vi muitas mudanças. Se eu pensar na Líbia, não me parece muito estável. E, portanto, esta ideia de que os cidadãos, como atores de comunicação, substituem o jornalismo, a meu ver, é uma ideia perigosa. E, portanto, eu acho que o jornalista tem um estatuto privilegiado. Tem mesmo. Porquê? Porque é realmente uma dimensão estatutária profissional. Mas, se não a preencher, esse é que é o problema de imediatamente haver a tentação de dizer já não precisamos
venham os cidadãos Mas jornalistas. nós vimos, professor, em 2006, a própria CNN tinha criado um espaço report em que os cidadãos podiam enviar imagens fotográficas, videográficas e, portanto, estava-se a dar cobertura, digamos, ao surgimento desse tipo de... É um excelente exemplo, aquele que está a dar. Ainda hoje, muitos canais de televisão apelam diretamente aos cidadãos para enviarem fotografias, para reportarem, não é? Isto não periga, de alguma maneira, o jornalismo tradicional? O jornalismo tradicional já morreu e que tem uma morte tranquila. O que não pode morrer é o jornalismo. Eu não tenho esperança nenhuma, nem vontade, nem acho que seja possível, nem desejável que se regresse a um modelo de jornalismo pré-mundo digital. Sinceramente, não creio que seja possível. Hoje, professor, para si, quais são os grandes desafios, por exemplo, da televisão? Da televisão. Depende de que televisão está a falar. Estou a falar do serviço público. Do serviço público. Bom, eu sou um defensor do serviço público. Sou um defensor do serviço público. Acho que o serviço público representa um reduto para quem ainda acredita nisso. Por duas razões. Primeiro, porque a oferta privada, pelo funcionamento normal do mercado, é mais avessa a determinados conteúdos que não garantem audiências, que não garantem, no fundo, aquilo que faz viver, que faz correr o sangue nas veias dos órgãos de comunicação social privados. Sem publicidade não se faz nada. E sabendo-se ainda por cima a crise dramática que nos países mais desenvolvidos começa a verificar-se quanto ao mercado da publicidade, em Portugal, por exemplo, tem um valor de receitas que é formal e depois tem um valor de receitas que é real. E o valor de receitas que é real é aquele que corresponde à taxa de desconto aplicada relativamente aos preços de tabela. E o diferencial é muito grande. E, portanto, isto quer dizer que com menos dinheiro os privados têm que fazer mais, têm que continuar a ser competitivos. Do ponto de vista de conteúdos, digamos, conteúdos de nicho, ou seja, vou dar são sempre os mesmos exemplos. O teatro, a ópera, a literatura, a cultura, áreas do conhecimento. Mas aí o Estado português financia o serviço público da televisão. Bom, financia bem, eu continuo a defender isso. O problema não é o acesso a conteúdos, embora por vezes seja um argumento demasiado fácil, porque nem toda a gente tem capacidade para adquirir esses conteúdos nos canais temáticos. Claro. E é muito fácil dizer que podem escolher o que quiserem. Eu também posso escolher o que quiser, desde que tenha dinheiro, ou desde que tenha a capacidade e até a vontade de gastar esse dinheiro. E por isso é que eu considero que é crucial que o serviço público, vamos falar, já não é só um serviço público de televisão, um serviço público de média, garanta aos cidadãos uma base o mais transversal possível, que faça com que, pelo facto de ser cidadão, de estar sujeito à jurisdição daquele Estado, tem um direito de cidadania a poder informar-se, a poder reforçar uma aproximação cultural aos médias, de poder, no fundo, formar-se como cidadão. Não é o Estado a educar-nos, eu não gosto nada do Estado a educar-nos. É o Estado a fornecer as ferramentas para, se quisermos, podermos aceder a esses conteúdos. Os conteúdos para minorias, os conteúdos que, no fundo, podem estar, por exemplo, relacionados com a proteção da liberdade religiosa, da liberdade de acesso à cultura, etc., são fundamentais até para respeitar o conceito de Estado de Direito. Em que é que está em crise? A crise que hoje, eu diria, é mais forte para o modelo tradicional de televisão, o mais difícil hoje, é mesmo o canal generalista. Porquê? Porque está a ser atacado de todos os lados pelos canais temáticos, está a ser atacado, entre aspas, não vamos pôr isto em sentido bélico, por uma fragmentação dos consumos e está a ser atacado pela ideia cada vez mais de um reforço do individualismo. Ou seja, se eu comparar os meus consumos com os seus, devem ser bastante diferentes. Porque eu gosto de ver isto, gosto de ver aquilo, ou seja, cada pessoa compõe a sua própria televisão. E o problema das televisões generalistas é que elas representam a linha mediana, mas também são talvez a linha mais transversal de cidadania que eu conheço. Eu vejo os canais generalistas reais como aquilo que nos une.
podemos divergir em muita coisa, mas há aqui uma espécie de linha mediana da cidadania e por isso eu defendo que os canais jornalistas continuam a ser absolutamente cruciais. Se cada um estiver no seu canto a ver 10 minutos disto, 10 minutos daquilo, nós perdemos alguma coisa. Perdemos uma referência comum de cidadania no diálogo que tínhamos uns com os outros, na discussão pluralista das ideias, no combate de ideias, na defesa de modelos políticos. Se cada um está a ver o canal de gastronomia, o canal de história, o canal de desporto, o canal disto, o canal de música, não nos encontramos. As sociedades acabam por se, de alguma maneira, estilhaçar do ponto de vista da cidadania e isto, e com isto termino, tem a ver com outra razão. O Estado nós antes tínhamos uma vida simples. Havia uma jurisdição de um Estado com fronteiras físicas. O que se passava lá, passava-se lá. O que se passava fora, passava-se fora. Hoje a comunicação flui de todo o lado. Claro. E, portanto, isto significa que a tarefa de um serviço público de televisão é também essa. É unir, é representar, é respeitar a diferença, é proteger e acarinhar a diferença. Dar valor, impor, digamos, exatamente. Consensos. É exatamente isso. Professor, já nesta parte final e pela sua experiência como presidente que foi da entidade reguladora para a comunicação social, como é que olha para o espaço público português em relação à regulação dos média? A regulação dos média é muito difícil. É muito difícil. É desafiante para os tempos atuais Eu também, acho que é muito mais difícil hoje do que quando eu fui presidente da entidade reguladora para a comunicação social. Eu sou presidente da entidade reguladora para a comunicação social entre 2006 e 2011, portanto, grosso modo, 6 anos, numa fase em que se pressentia já muito a transformação de tudo. E eu saí um bocadinho pessimista. Não pessimista porque tivesse corrido mal, mas que dizia vai ser muito mais difícil regular, justamente por algumas das questões que colocou, que põe a nu aquilo que eu agora quero dizer. Vai-se regular o quê? Só o que está sujeito à jurisdição do Estado angolano. E se regular isto, mas não se puder regular outra coisa que vem exatamente com o mesmo conteúdo, sabe-se lá de onde. Compreende? E isto coloca questões muito difíceis, porque ou o regulador é dotado de uma capacidade tecnológica e de meios absolutamente impressionante, ou hoje eu vejo com alguma dificuldade. Eu vejo sempre a necessidade da regulação. Continuo a defender que a regulação é importante. Acho que hoje, no mundo digital, com as similitudes que há, e foram questões com que fui confrontado, um blog pode ou não ser considerado como um objeto de regulação? Poderá ou não? O site de uma Câmara poderá ou não ser considerado como... Poderá ser imposto direito de resposta ou não? São questões muito difíceis. Eu acho, quer dizer, é mais difícil, eu também acho mais desafiante. A tendência que eu vejo... São respostas que devem ser dadas pela entidade reguladora. Claro, para sim. a comunicação social. Claro que sim. Ou seja, qualquer entidade reguladora, não vou falar do caso da entidade reguladora angolana, não tenho nada que estar a dar sugestões ou o que quer que seja. O percurso que eu vi seguir nos principais reguladores, aqueles que seriam também no modelo de referência, é a tendência para a desregulação, é claramente essa a tendência, e depois reservar a intervenção do regulador para questões que antes eram tidas como... não se percebia que podiam vir a ser importantes. O mercado de trabalho de jornalistas, a concentração da produção audiovisual, a transparência na propriedade dos meios de comunicação social, a preservação de certos valores como a dignidade da pessoa humana, ou seja, o regulador tendencialmente recua um pouco, tem uma intervenção menos intensa no cotidiano, mas quando intervém para questões que são realmente fundamentais, que podem dizer respeito a valores societais a que, continuo a acreditar, não podemos renunciar. Acordo coletivo de trabalho para os jornalistas é fundamental?
depende do modelo de organização. Depende do modelo de organização. E eu acho que é fundamental, mas também não sei se é hoje possível, cada vez menos é possível, uma representação dos jornalistas forte. Não é uma representação hostil, é forte, são coisas diferentes. Ou seja, o jornalista, mas não vejo que isso seja possível, vejo um claro declínio dos conselhos de redação, estou a falar da experiência que conheço, um claro declínio também da própria representação jornalística através da tradição da transmissão da experiência e conhecimento. O velho tem tendência a ser descartável porque é caro ou porque pode ser incómodo e, portanto, se calhar chegou a altura outra vez de voltarmos ao que é básico, ou seja, de que maneira é que o jornalismo, ao associar-se, funciona como um instrumento fundamental de preservação dos valores do jornalismo. Agora, eu sou um grande defensor. Onde puder haver acordos coletivos de trabalho, deve sempre haver. Porque esses acordos coletivos de trabalho, não vou aqui aborrecê-lo, como era o que faltava, nem aborrecer os senhores telespectadores, o acordo coletivo de trabalho representa um consenso. O consenso é sempre um passo importante nas sociedades. E o consenso é protetor do jornalismo, que sabe as expectativas com que pode contar, é protector também daquele que participa na negociação e celebração desse acordo, porque ele também pode definir serenamente a proteção daqueles que com ele estão a colaborar num projeto de média, mas ao mesmo tempo também proteger-se de surpresas ou de situações de conflito que nunca são positivas, podendo ser resolvidas. O conflito não tem nada de mau. O conflito só é mau se só ocorrer porque nós não conseguimos preveni-lo e tínhamos hipótese de o fazer. Telegraficamente, o jornalista continua a ser insubstituível na mediação do espaço público? Não tenho qualquer dúvida sobre isso. E ai de nós se substituirmos este modelo, repito, completamente diferente do que era no passado, mas se substituirmos esta ideia de mediação por uma qualquer ilusão alternativa, eu creio que vamos pagar um preço muito caro do ponto de vista da nossa liberdade e do ponto de vista do funcionamento sistémico de uma sociedade saudável. Professor Asiríado Lopes, foi um prazer. Igualmente. Muito obrigado pelas suas perguntas. Esta foi a conversa com o professor doutor Asiríado Lopes, antigo Ministro da Defesa Nacional da República Portuguesa, foi também Presidente da entidade reguladora para a comunicação social na República Portuguesa. Foi um prazer saber que esteve aí desse lado. Obrigado pela sua simpatia e audiência. Já sabe, cara a cara, sempre à sexta-feira, no horário nobre da televisão angolana. Boa noite.